Olá, sou Patrícia Ítalo Mendes, fisioterapeuta, cofundadora do Projeto Escoliose e do Instituto de Escoliose que leva o meu nome. Hoje eu quero trazer para você o resumo do webinar da SOSORT que ocorreu nesse sábado agora, do dia 20 de março. Conhecer a SOSORT foi a mola propulsora para o Projeto Escoliose e para o Instituto também. Quando eu voltei ao Brasil em 2011 e eu falava para as pessoas da SOSORT, já que eu estava tão impressionada com o nível da qualidade das informações que eu recebi por lá, eu percebia que a maioria das pessoas, não todo mundo, aliás, melhor falando, todo mundo ficava falando SOSORT. O que é SOSORT? E hoje, 10 anos depois, eu vejo muitas pessoas falando, porém, atualmente, eu percebo que há alguns erros em relação a quando se referem a SOSORT, né? Então eu tenho, por exemplo, se vocês forem conferir lá no nosso canal, são os primeiros vídeos aqui no Brasil falando sobre a SOSORT, lá entre finalzinho de 2011 e 2012, no nosso canal do YouTube do Instituto de Escoliose. Vai lá que vocês vão conferir tudo. Na época no Brasil não se tinha nada na internet falando sobre, nossos vídeos estavam lá explicando isso, né? E hoje o que eu percebi é que muitas pessoas vêm falar sobre a SOSORT como, por exemplo, a SOSORT recomenda. A SOSORT, como organização, não recomenda. A SOSORT fez um documento muito importante, gerou um documento muito importante, que são os guidelines, traduzindo para o português, as diretrizes para o tratamento da escoliose idiopática, e lá sim existem as orientações para o seu tratamento. A SOSORT, na verdade, é uma sociedade científica internacional sem fins lucrativos, totalmente dedicada, à pesquisa e ao tratamento da escoliose, tá? E outras alterações estruturais da coluna vertebral também. Então, após 10 anos de muitas atividades que nós aqui do Instituto e no projeto fizemos em prol da conscientização da escoliose, a gente já viu que teve uma mudança, tanto que nesse último webinário aí tinham muitas pessoas, muitos brasileiros assistindo a esse webinário, mas ainda vemos que temos muito a fazer. Há algum tempo atrás chegou alguns pacientes para nós com a indicação de médicos dizendo que era para tratar com o método SOSORT. SOSORT não é método, SOSORT, repito, é uma organização internacional, e SOSORT é a sigla de International Society on Orthopedic and Rehabilitation Scoliosis Treatment, ok? Então, ela é uma sociedade para o tratamento ortopédico e reabilitação da escoliose. Isso é SOSORT, né? E outro detalhe foi sobre a questão desse webinário, então, que eu vou querer começar a falar para vocês. Eu tenho tanta coisa para falar sobre a SOSORT, mas eu vou falar para vocês em outros vídeos, tá? Esse webinário de sábado, o título dele, eu vou dar uma colinha aqui para vocês, em inglês, e vai estar aqui na imagem para vocês: Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises, ou seja, PSSE, né? For Growing Children with Idiopathic Scoliosis and Hyperkyphosis. Em português, o título desse webinário foi Exercícios Fisioterapêuticos Específicos para Escoliose para Crianças em Crescimento com Escoliose Idiopática e Hipercifose. Aqui vale outra parte, tá? O primeiro foi sobre a SOSORT, ok? E agora sobre o que a SOSORT é e o que ela representa, a importância dela para o tratamento da escoliose. E agora eu vou falar para vocês sobre os PSSS. Nós temos visto, e várias vezes na internet, por aí, colocando esses exercícios como exercícios científicos.
Na verdade, vocês viram bem, quando a gente traduz para o português o que são os PSSS, ou mais simplificadamente temos SSE em inglês, são exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose, e quando tem o SSE é exercícios específicos para escoliose. É apenas isso, não tem científico no meio do nome não, tá? E por que é importante falar disso, gente? Nome é muito importante, afinal eu tenho um nome e vocês me reconhecem pelo meu nome, você tem o seu nome e é reconhecido pelo seu nome. Se eu começo a trocar as coisas desde o início, num assunto que já é tão complexo, vocês não concordam que isso causa confusão e isso não é bom para ninguém? É muito importante ter isso, tá? Então, esse webinário foi exatamente sobre, então, repetindo, exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose. Ele foi realizado pelo Comitê Educacional da SOSORT, que tem como presidente a fisioterapeuta a doutora Sânia Schreiber e como co-presidente a Hagit Bedichevsky. Esse webinário começou com as apresentações iniciais feitas pela Hagit Bedichevsky e seguiram 3 palestras. Então, esse webinário foram 3 palestras e depois uma mesa redonda com 4 fisioterapeutas. Vamos então rapidamente falar das palestras. A primeira foi do Joe O'Brien. O Joe O'Brien não é da área da saúde, ele na verdade ele tem MBA, mas ele é membro e ajudou inclusive muito no momento da fundação da própria SOSORT, e ele é membro da SOSORT, já foi presidente da SOSORT também e é membro da SRS, ou seja, como paciente ele fica sendo a voz do paciente nessas 2 mais importantes instituições ou organizações, como queiram falar, ou ainda sociedades que lidam com escoliose no mundo, certo? Ele mesmo já sofreu 6 cirurgias, ele tem escoliose, já sofreu 6 cirurgias, tem 15 membros da família dele com escoliose e dos 5 filhos que ele tem, 3 têm escoliose. Então, o que ele fez? Ele fundou uma organização, a National Scoliosis Foundation, como fica em português NSF, e ele, com isso, ele ajuda muito lá nos Estados Unidos e com suas ações a questão da conscientização da escoliose. E a palestra dele foi sobre o olhar e ele falou da perspectiva do paciente. Foi super importante e dando se eu pudesse resumir, ele falou que o tratamento certo na hora certa faz toda a diferença para o paciente. Isso só vai ser possível quando a gente tiver essa informação aí correta colocada para as pessoas. Por isso a minha insistência em colocar o que é realmente a SOSORT e o que são os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, que são, no caso aqui, o título desse webinário, tá? Logo a seguir veio a segunda palestra do Eric Parran. O Eric é fisioterapeuta, é PhD, é o atual presidente da SOSORT e ele trouxe a sua palestra em português, Visão Geral das Evidências Atuais sobre os PSSS. Novamente, vou repetir a beça isso intencionalmente, exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose, certo? Eu vou mostrar aqui com vocês uma foto que eu tô com ele. Eu tenho um grande prazer de ter estado com ele, como aliás estive com o Joe O'Brien. Eu não falei quando estava lá falando dele, eu vou voltar um pouquinho para o Joe O'Brien, porque o Joe O'Brien foi muito especial para mim quando eu estive em Lyon fazendo a minha apresentação, e eu tive a honra de ter sido a primeira fisioterapeuta brasileira a fazer uma apresentação oral no congresso da SOSORT. Eu estava muito, vocês podem imaginar como eu estava tensa e um tanto insegura, como é que eu vou me apresentar para uma plateia de praticamente 300 pessoas, tendo médicos
fisioterapeutas, ortesistas, meus colegas me assistindo, sendo que logo depois de cada apresentação vem as perguntas do seu trabalho. E o Joe muito carinhosamente me acalmou e disse: eu vou estar lá na plateia, se você ficar tensa, olha para mim que eu vou fazer umas graças para você lá e você vai ficar muito bem, e você está aqui porque você é capaz disso. Então, e deu certo e foi tudo bem, e eu devo a ele essas primeiras palavras que me deixaram tão mais segura e que me fizeram fazer a minha boa apresentação também, né? Vendo aqui com o Eric Parran, nós estivemos juntos na Turquia em 2019, por ocasião de termos sido convidados a participar do primeiro congresso sobre escoliose feito pela Sociedade Turca de Escoliose, e nós trocamos várias ideias, pois nós falamos sobre o mesmo assunto. Ele fez uma apresentação, ele fez uma palestra sobre a avaliação do paciente da escoliose, e eu faria um pouco depois dele, no dia seguinte, eu faria um workshop sobre avaliação do paciente. Nós trocamos ideias e foi muito rico, e ele é um colega também muito especial e que tem muito a contribuir para nós. E na apresentação dele, aqui do webinário, né, de sábado, ele falou, como eu falei para vocês, da visão geral das evidências atuais dos PSSS. E na apresentação dele, ficou claro que hoje nós temos os PSSS, ou exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose, como uma não é nem uma opção de tratamento, ele não é uma opção, ele é uma indicação, ele é uma recomendação de tratamento da escoliose idiopática. Então, hoje, dizer que não há evidência disso, não é mais possível dizer que não tem mais o que fazer, tá? Que nem a questão antiga dos 20 a 40 graus, dos 0 aos 20 graus de escoliose, falar que não se tem nada a fazer, não é apenas observar. Tem 10 graus de escoliose, dos 10 aos 20 nós temos que fazer sim, porque hoje há trabalhos científicos mostrando que a gente deve trabalhar para evitar que o colete seja dado, para evitar que a escoliose continue a progredir. Então, assim, né, essa comprovação de que eles são eficazes. Precisamos de mais trabalho? Sim, sempre precisamos, mas já temos sim alguma evidência de que isso é uma realidade hoje, né? Depois veio a terceira palestra, que foi a da doutora Sabrina Donzelli, nossa querida doutora Sabrina. Ela é uma médica italiana, trabalha no ISICO da Itália. Ela tem muitos anos de muita prática e muito trabalho científico também em cima do tratamento de escoliose. Ela fez parte também do nosso Escoliose Talks, que nós fizemos em junho do ano passado. É imperdível. Dá uma olhada lá no nosso canal que você vai ver que é imperdível. A palestra dela, ela desfilou, né, um conhecimento e ficou agradável de ouvi-la, como se ela contando uma história sobre a importância do que significa a radiografia e o ângulo de Cobb na escoliose. Olha, gente, dá um gosto ouvir, vale a pena, vai lá que é genial, tá? Ela nos trouxe, a doutora Sabrina Donzelli nos trouxe as indicações e objetivos dos exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose. Com isso, ela transcorreu também muito bem a palestra dela, deixando claro para nós quais são as indicações, em que momento usar, o que fazer e quais os objetivos, ok? Sempre segundo também as diretrizes da SOSORT. Depois dessas 3 palestras que já nos deram uma boa ideia, né, do que são os PSSS, vem a última parte, foi dividida por 4 fisioterapeutas e foi como se fosse uma mesa redonda, onde cada um apresentou a sua parte. Começando com o Tony Betts, um fisioterapeuta inglês, e ele é o responsável e o instrutor do Side Shift, que é uma das escolas reconhecidas pela SOSORT, que são 7. Uma das escolas é o Side Shift,
e ele falou com muita propriedade sobre o que é, e nós também nos conhecemos. Ele é uma pessoa, além de ser também um fisioterapeuta, um profissional muito de muito reconhecimento, de muita dedicação. Ele é uma pessoa que sempre nos deixa muito felizes e muito alegres quando estamos juntos. Enfim, ele é do bem, vamos falar assim, né? Temos também, aí logo depois dele veio o Michele Romano, fisioterapeuta italiano. Ele foi um dos criadores, então, do método da abordagem SEAS. Tenho que corrigir, porque tem gente que chama método, na verdade é abordagem SEAS, da Itália. E aí, aqui vale, eu acho que aquela dúvida que as pessoas confundem exercícios fisioterapêuticos específicos da escoliose com a palavra científico, porque o SEAS significa Scientific Exercise Approach to Escoliose, que são exercícios científicos na abordagem da escoliose. Talvez as pessoas tenham feito uma confusão aí, eu acho, né? Mas então que fique claro que exercícios científicos na abordagem da escoliose é o SEAS. O SEAS tem esse nome. Agora, os PSSS que englobam o SEAS, o Chirote, o Side Shift, do Bomed, o FITS, do Lyon, todas as outras BS, PTS, todas as outras abordagens, que são 7 até o momento, nós sabemos que os PSSS englobam todas. Exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose englobam todas. E o exercício científico na abordagem para a escoliose é o SEAS. Então, o Michele Romano falou sobre o SEAS, sobre todas as propriedades, apresentou muito bem também. A Andrea Lebel, fisioterapeuta canadense, ela é do board da SOSORT, hoje em dia ela é secretária da SOSORT, e ela falou sobre os exercícios fisioterapêuticos específicos de uma forma geral e também deu uma abordagem bem interessante sobre eles, cumprindo sobre o que realmente eles são, aonde eles podem agir, características, enfim. E, por último, a doutora Sânia Schreiber, fisioterapeuta, que hoje vive no Canadá. Ela esteve aqui conosco no Brasil já também, a exemplo do Michele Romano, que esteve conosco, que nós trouxemos a abordagem SEAS. Ele veio 4 ou 5 vezes já ao Brasil para formar fisioterapeutas brasileiros na abordagem SEAS. A doutora Sânia Schreiber veio ao Brasil já para formar fisioterapeutas brasileiros no método Schroth e SST Bad Sobbenheim, okay? Com os princípios da Catarina Schroth. A Sânia Schreiber veio nos trazer, nesse sábado, as características e apresentou de uma forma geral o que é o método Schroth. O que houve de interessante é que todos os fisioterapeutas, falando sobre isso, abordaram a importância do telehealth, ou seja, do teleatendimento, que está virando uma realidade durante esse processo de pandemia, que trouxe uma modificação nos hábitos de todos nós, né? E, enfim, o que ficou de geral, bom, ainda teve, já que eu estou trazendo um resumo, depois que cada um se apresentava, desde a apresentação dos primeiros, do Joe O'Brien, do Eric Parrin ou da Sabrina Donzelli, assim como dos 4 que apresentaram sobre os exercícios fisioterapêuticos específicos da escoliose. Depois tinha uma parte de perguntas e respostas, onde quem estava assistindo ao webinário pôde perguntar e eles foram respondendo ali no chat. Então, acredito que foi uma oportunidade muito boa para que as pessoas conhecessem sobre, né? Então, a boa notícia é que quem perdeu, e foi imperdível, gente, mas quem perdeu não pôde estar lá, o webinário foi gravado e em breve a SOSORT vai colocar, e nós também, com toda certeza, vamos compartilhar com vocês, para depois ele vai ficar à disposição, porque um dos compromissos da SOSORT é trazer a boa informação e levar às pessoas a informação correta sobre o tratamento da escoliose, ok?
Dessa forma, ela cumpre mais uma vez o seu papel, né? E tá de parabéns, como sempre. E hoje eu fico extremamente honrada de fazer parte do seu comitê científico. Hoje estou junto dessa instituição, fazendo parte dessa organização e que tanto contribui para o bom entendimento. E lá, desde 2011, quando tanto eu me impactei com o que eu percebi lá, o que eu recebi de informação e que por conta disso, quanto eu pude transformar vidas aqui. Com toda certeza é uma honra imensa estar assim com eles. E espero que vocês tenham gostado desse resumo que a gente fez para vocês, mas vale a pena, assim que tiver a gente vai avisar, vocês não podem perder, tem que ir lá e ouvir os próprios falando, porque é sempre muito enriquecedor. E aguarde os nossos próximos vídeos, que a gente vai trazer muita coisa boa para vocês, nesse ano em que estamos comemorando os nossos 10 anos de atividade, ok? 10 anos em que estamos firmes aqui com o Projeto Escoliose, sendo os primeiros a falar e a trazer isso para vocês. E continuamos aqui, vamos continuar, porque eu sei que você que está aí nos assistindo merece o melhor, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!